Boa noite, me chamo Brenda, sou a mediadora desse encontro. Vamos trabalhar com vocês essa noite sobre o tema a comunicação não verbal, violência e autoridade na relação professor e aluno. Temos convidados especiais aqui nessa noite, como a ministra da Educação, Rayane, diretora Giovana, a nossa aluna universitária Valderez e a nossa psicóloga Ana Letícia. Bom, para começarmos, a escola deve contribuir para a humanização da criança enquanto ser em desenvolvimento. Deve ser reparadora das malezas da violência que permeiam nosso cotidiano nesses últimos tempos, nas conquistas e desafios da Declaração Universal de Direitos Humanos. Inclui-se o exercício da cidadania. A ética, os valores morais, estes sem dúvidas devem ser vivenciados na escola, culminando com o significado da infância no século XXI, a partir da legitimação dos direitos da criança e do adolescente, garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, Brasil, Lei 8.069, 3 de julho de 1990. Devemos entender que o professor não pode ter de forma alguma em seu bojo, o rancor, a rispidez, o mau humor, o desrespeito, a ofensa, o cinismo e o autoritarismo que humilha e envergonha. Para iniciarmos essa noite, vamos conversar com a nossa ministra de Educação, Rayane. Boa noite, Rayane. Boa noite a todas. É um prazer estar aqui e poder compartilhar essa temática tão importante para nós, profissionais da área da educação. É um momento ímpar para mim. Muito obrigada pela disponibilidade. Rayane, qual a sua visão sobre a violência não verbal nas escolas do Brasil? Bom, como você diz aí, já na introdução, muito bem colocada, a violência não verbal, ela não deve existir, mas infelizmente, pelo contexto histórico da nossa educação, por muitos anos, quando ainda nos primeiros anos, não só aqui no Brasil, mas no mundo, o ensino tradicional impunha que o professor deveria ser autoritário em sala de aula para impor respeito. O uso das palmatórias, o uso de castigos, de humilhações frente à turma toda. E isso acabou deixando um contexto em que professores, até os dias atuais, ainda têm resquícios dessas mentalidades, dessas atitudes em sala de aula, o que influencia muito na aprendizagem dos alunos. Observamos que o Brasil já evoluiu muito, mas ainda ocorre sim essa violência não verbal, essa violência simbólica, que passa despercebida pela maioria das pessoas. Observamos que quando a violência é física, que é aquela violência nítida aos olhos de todos, a sociedade se revolta, a sociedade se vê preparada para conversar sobre esse assunto. Mas quando a violência ela é não verbal, quando são por olhares, são com situações que é necessário silêncio, é necessário a pausa, é necessário ficar quieto no seu canto, elas são deixadas passadas sem nenhuma atitude em que aquilo ali interrompa esse ciclo vicioso de sempre ocorrer essas situações em sala de aulas e ficar calados. Perfeito, sua fala. E Rayane, tira uma dúvida nossa. Quais medidas o governo ele procura criar para minimizar essas situações? Bom, o governo ele vem proporcionando aos professores uma formação em que eles acreditem que o sujeito ele é um ser integral de direitos, assim como na nossa Constituição brasileira temos esses direitos defendidos, as crianças também têm esses direitos e deveres pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Assim, vemos então que nossas escolas tentam propagar essas atitudes em que o aluno é o papel central da escola e ele precisa ser respeitado, ele precisa ter a sua vez dentro da sala de aula e não ser oprimido ou humilhado diante de todos, o que leva à frustração do seu ensino. Então, o governo ele vem trazendo medidas, até mesmo com a nossa BNCC agora integrada, às escolas e salas de aulas, onde as competências são necessárias a serem alcançadas tratam bem dessa inclusão, dessa cooperação, dessa necessidade de estar todos envolvidos
no processo educacional, em que não é só o professor que tem a vez de falar, de opinar, mas sim os alunos também se expressem, sejam capazes de dialogar entre si, ter uma relação harmoniosa entre professor e aluno. Assim, eu acho que em breve, quando a nossa diretora for aqui falar, ela vai dizer muito bem sobre essa situação, que nossas escolas, elas tentem passar dos gestores até chegarem dentro da sala de aula com o professor, que é aquele que está no chão da sala de aula, aquele que realmente está ali para fazer a diferença, adquirir esse conhecimento, essa mentalidade em que é preciso, sim, dentro da sala de aula, observar que as crianças, as pessoas necessitam de um tratamento em que haja respeito e não a opressão. Ai, muito obrigada, Rayane, pela colaboração. Vamos agora conversar com a nossa diretora Giovana. Giovana, algum desses casos já ocorreu na sua escola? Primeiramente, quero cumprimentá-las, agradecer a oportunidade de ter me convidado para estar aqui presente nessa reunião que é tão especial nos dias de hoje. E sim, meninas, sim, já tiveram pais nas reuniões de pais e mestres que foram reclamar que os alunos, no caso, os filhos, né, estavam se afastando das escolas, não estava querendo mais ir para a escola, estava com medo de ir para a escola, e é onde eu pude estudar melhor o que estava acontecendo. Eu passava observando as salas de aulas e depois os pais vieram reclamar novamente de que os filhos estavam com dificuldade na questão de que os professores estavam excluindo na hora das brincadeiras, não escolhia eles, mas sim outros coleguinhas, e eles ficavam meio de lado. Então, assim, nas atividades, nas brincadeiras, com alguns olhares, os alunos ficaram meio ressentidos e com esse certo medo de ir até a escola e da professora poder brigar, alguma coisa assim. Giovana? Oi, a sua ligação tinha travado aqui para mim. Agora voltou. Bom, quais foram as atitudes tomadas por vocês da direção? Então, durante algumas reuniões com os professores e a vice-diretora, a coordenação, eu pensei, planejei, organizei melhor umas palestras, algumas reuniões de conversas, onde eu poderia intensificar essa questão da violência verbal com os professores, onde discutimos, onde nas palestras foram ensinados o que o professor deve e o que o professor não deve estar fazendo dentro de sala de aula, dicas como lidar com os alunos que estão com mais dificuldade na aprendizagem. E com essa palestra, teve grande melhoria, graças a Deus. Depois tive retorno e elogio da parte dos pais. Então, creio que foi de grande valia. Muito obrigada. Obrigada. Agora a gente vai conversar com a nossa querida aluna universitária, Valderez. Tudo bem, Val? Boa noite. Oi, boa noite. Val, conta um pouquinho para nós. Você está se preparando para estar nas escolas, compreendendo, se vale? Com certeza, com certeza. É necessário que haja mudança mesmo de profissionais, mudança no interior dos seres humanos que estão na área do ensino.
porque tem que estar vendo nossos alunos como alunos assim são os seres principais, né? Eles são o centro da atenção. E ali, quando a gente vai para uma sala de aula, nós temos que pensar que nós estamos formando cidadãos, né? E cidadãos do bem que nós queremos formar, e é de grande importância, de grande valia, e é indispensável a presença do professor, assim, eles levam para a vida o que eles aprendem ali na sala de aula. Então, tem que ser avaliado tudo que fala, cada gesto, né? O professor, ele tem que ser, assim, um exemplo de ser humano. Ele tem que fazer diferença, porque aquelas crianças vão crescer e vão fazer diferença no nosso futuro. É a nossa esperança. E o que você acha o que você acredita que ainda é necessário para aprimorar os estudos nesse sentido? Para aprimorar, é quase que a mesma coisa, né? Depende muito do professor, porque as instituições buscam aí pessoas capacitadas. Você vem com um currículo, com uma formação, com tudo bonitinho. Mas lá no seu cognitivo, lá no seu interior, você tem que estar transformado também. Você tem que fazer a diferença. Muito obrigada, Val, pela sua colaboração. Boa noite. Agora vamos conversar com a nossa psicóloga, Ana Letícia. Boa noite, Ana, tudo bem? Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. Ana, você como profissional da área da saúde, quais são os efeitos na vida do estudante que vivenciam esse tipo de caso na escola? Então, eu vou puxar o gancho um pouquinho para a fala da nossa ministra, Rayane, que ela falou sobre os castigos, né, que nós tínhamos antigamente, que era ficar ajoelhado no milho, a palmatória, o chapéuzinho de burro, né, no cantinho da sala. E, assim, certa parte dos profissionais que temos hoje foram pessoas que foram, né, atingidas por esses castigos, e elas ainda têm ali os seus traumas internalizados, e elas é o certo, né, e acabam fazendo não o mesmo, né, com seus alunos, porque hoje em dia nós não temos isso, mas outras formas de violência, que é, às vezes, reprimir com o olhar, excluir, né, o aluno ali, deixar ele no canto, proibir ele de brincar, de conversar, falar que ele não pode conversar, que ele não pode levantar. E assim, a criança pode, o aluno, né, pode acabar internalizando isso e gerando um trauma ali para ele. E assim, eu fico feliz que eu ouvi a fala da nossa universitária, da Valderez, e ela falou certo, é a gente fazer a diferença. E eu fico muito feliz que as pessoas, os profissionais que estão se formando hoje em dia, já têm uma concepção completamente diferente disso. E que é só assim, né, que nós vamos realmente conseguir a mudança. Obrigada, Ana, pela sua colaboração. Bom, gente, eu vou passar um trecho de um vídeo para vocês agora. Rayane? Olá, pessoal, tudo bem? Sou uma atendedora da Lúcia, do Colégio Alvorada. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de aprendizagem.
de aula. Até pelo nosso dia a dia corrido, de trabalho, pai e mãe têm que trabalhar, os avós também são super modernos, ainda tem uma vida ativa, a gente não tem muito como contar. Então, a escola acaba sendo um canal muito legal. Interessante essa afetividade do professor. Só que quando a gente fala professor e aluno, nós esquecemos de um ponto-chave. Não é professor e aluno, é professor e alunos. Aí que vem as problematizações. O aluno às vezes não está acostumado com esse ambiente de dividir as coisas, de ter a sua vez para esperar, de ter que avisar para o professor que está saindo da sala para beber água, para ir no banheiro, sente aquele medinho. Já se viu você quando muda de empresa, primeiro dia de trabalho, não conhece ninguém, você fica desapontado? A gente tem vontade de chorar, tem vontade de não ir. A criança acontece a mesma coisa. Depois do feriado, agora feriado prolongado, a criança não. Bom, como vocês podem ver, esse vídeo falou muito a questão da afetividade entre o professor e aluno. E isso é muito importante na educação, porque isso trabalha a questão do ensino-aprendizagem do aluno. Se isso o professor não souber trabalhar, não gera uma aprendizagem, vamos dizer, uma aprendizagem adequada na vida da criança. Um exemplo que eu dou para vocês é o filme Como Estrelas na Terra, que era uma criança que ia para a escola, só que ele tinha dificuldades na questão da matemática, na língua portuguesa, porém os professores nunca eram interessados a buscar um conhecimento melhor para saber o porquê daquela dificuldade da criança. E apenas ignoravam, maltratavam essa criança e repassavam para os pais. Até então que ele foi expulso da escola, né, e tiveram que colocar ele num colégio interno. E como a Rayane disse, até um certo tempo, os professores usavam a questão da palmatória, de uns castigos mais brutais, né? E para onde essa escola que ele foi, ele levou palmatórias de alguns professores, castigos, até então que ele se redimiu, se excluiu, ficou se sentindo sozinho e não teve mais aquela vontade de estudar. Até que um certo momento, para a esperança dele, chegou um professor de arte que conseguiu reconhecer o problema dele. E aí foi aonde que entrou a questão da afetividade entre o professor e o aluno. Nossa, que produtivo. Um comentário. Desculpa interromper, ministra. Esse filme é excelente. Eu já vi ele mais de uma vez e todas as pessoas que eu conheço, até mesmo colegas de escola, de faculdade, eu sempre indico porque é um filme excelente. Até indico para a nossa acadêmica, Valderez, assim que tiver a oportunidade de assistir, porque é um filme que vale muito a pena. Pode assistir. E assim, colocando aí em pauta o momento do vídeo em que a afetividade está extremamente ligada à relação professor-aluno, as nossas relações de poder devem se basear nisso, justamente no o respeito através do diálogo, o respeito através da admiração que aqueles alunos têm por aqueles profissionais que estão ali à frente, transmitindo-lhe conhecimento, aprendizados e novas formas de ver o mundo. Isso sim faz com que a nossa educação tenha mudança e que essa indisciplina, essa disciplina que tento impor, não seja apenas uma mera docilização dos corpos, como diz Foucault, que a gente possa utilizar o nosso corpo, como ele tanto fala, para as melhores aprendizagens. Justamente. Que o diálogo, né, ele seja como ali uma ponte, né, entre a relação de ensino-aprendizagem e o afeto também, né, para a relação do professor e aluno, que é de extrema importância para o processo de ensino-aprendizagem. E eu vou pegar a palavra de vocês um pouquinho, com licença. E o que for, ao contrário disso que foi falado na nossa reunião hoje, o que foi falado dos benefícios que vocês estão falando aí, né? Colaboração, que é empatia, tudo isso. O que for ao contrário disso, gente,
gera uma lacuna enorme que a criança vai levar para o resto da vida. Ele vai ser um adulto frustrado, porque lá atrás, nessa linha do ensino fundamental, ele levou um trauma, ele tem uma lacuna lá. E essas lacunas, elas, por mais que a gente tenta, por mais que haja tratamento, né? Nossa psicóloga aí pode falar isso, elas não são curadas. A gente vai Não. amenizando, tampando aqui e ali, só que você leva para a vida. Então, cuidado, né? A gente tem que ter muito cuidado, quem vai educar, ensinar, temos que ser diferentes, temos que fazer a diferença. Se fosse ali um machucado, né? E você vai sempre ali tampando ele ali, colocando um curativo, mas ele nunca vai cicatrizar se você não, né, curar ele de vez com um remédio, com alguma coisa. Você ficar ali só tampando ele não vai adiantar, só vai piorar e a pessoa vai estar sempre ali internalizando aquilo e sentindo dor, né? Verdade. Sentindo algo incomodando a passar Só esse mais comportamento para outras pessoas. Só mais um comentário, e lembrando que, assim, nós professores, nós também somos exemplos na vida dos nossos alunos, né? Assim como eles verem os exemplos dos pais em casa e querem copiar, eles também vê de nós professores. Naquela questão, a tia faz assim, eu também vou fazer. Então, tipo assim, nós também, consequentemente, também somos exemplos a eles. Com certeza. E quando a Brenda, nossa mediadora, traz esse vídeo sobre educação infantil em pauta, principalmente, a primeira base que nossas crianças vão ter é na educação infantil. Então, é muito importante, desde ali, desde o princípio, iniciar com uma boa relação. Não deixando que sejam humilhados, oprimidos, mas sim que eles sejam portadores desses direitos, que eles possam exercer esse papel, né, de cidadãos aqui da nossa sociedade. Esse primeiro momento da criança com a escola, acho que nossa ministra vai até concordar, é o ponto-chave, tipo assim, da onde o aluno vai os primeiros dias para a escola e é definitivo, se ele vai gostar, se ele vai querer ou não. E isso muito depende do tratamento, porque se desde os primeiros dias... Né? Isso, se desde os primeiros dias ele é maltratado, vamos dizer, mal olhado, ele não vai querer mais aquilo. E isso pode se tornar um trauma para a criança que tem ali sua vida longa acadêmica. Eu vejo que ali no início, é onde ele ganha autonomia, confiança, né? São as primeiras conquistas da criança no ensino. Verdade. Justo. Eu não estou ouvindo a Brenda, tá mudo. Alguém está ouvindo ela ou é só eu? Não, não. Também não. Bom, gente, a reunião foi de grande valia, de grande aprendizado. É bom poder Muito estar obrigada, aqui ministra, a doutora psicóloga, muito obrigada, senhora diretora, tá? Muito obrigada por ter me convidado a participar dessa reunião de grande aprendizado, né? Para mim, E assim, estou de braços abertos sempre a nossa diretora, né? Precisar de alguma ajuda na escola, né? Para estar ali dirigindo alguma reunião de pais, ou até mesmo conversando com os alunos, né? Para estar podendo explicar isso melhor para eles, também para os professores, né? E para a gente estar, né, mudando isso de vez, realmente. Também agradeço muito o convite de todas, agradeço agradeço a psicóloga que teve essa iniciativa de poder estar me ajudando, porque sim, eu acho muito importante a união entre escola e psicóloga, porque é onde os dois lados sempre estudam e ajudam aonde procurar a entender mais a criança e estar ajudando essa criança durante seu aprendizado. Agradeço muito e qualquer coisa vocês podem contar comigo, que eu estarei sempre à disposição e minha escola também está de portas abertas para vocês.
Realmente, Obrigada. muito obrigada por toda essa colaboração entre vocês, porque é isso que vai fazer a diferença no nosso ensino educacional. É a união entre aqueles que ainda vão ser inseridos dentro da escola, aqueles que já estão dentro da escola e aqueles que caminham aí com a educação. É isso que a gente precisa para o nosso Brasil. Foi um prazer, gente. Até mais. Finalizamos aqui, então, Até mais. Obrigada. o encontro, né? Foi maravilhoso. Até a próxima. Tá pronto. Até. Tchau.